sejam bem-vindos, estamos começando mais um programa com aquela energia lá no alto, porque o movimento não para. É muito conteúdo nos palcos e também aqui no podcast oficial. E, como eu disse várias e várias vezes, sempre ao meu lado, Guilherme Goulart. Ama vai. Você é pago para isso, jovem. Então, vamos lá, uma salva de palmas pra mim. Já Pela 50ª vez. Eu falo, Rafael, que aqui toda vez que eu posso apertar aplauso pra mim, eu aperto. Sabe por quê? Porque na vida real não acontece assim. Exatamente. De jeito na primeira nenhum. oportunidade. Na vida real é só chicote, bicho. Exatamente. Então, palma de palma. Vai mais uma vez. Sensacional, senhoras e senhores. E já que a gente tá nesse clima, nesse agito, eu quero começar perguntando ao nosso convidado. Rafa, eu vi você no palco. Você é um produtor de conteúdo Rafael, hoje. ele faz palestra na Ásia. Na Ásia é fenômeno, né? Você tem um... A Ásia, foi legal. A Ásia tem um público legal. O negócio... Ásia, Você tá achando que é qualquer um? Londres. Fiz a formação da... toda a rede de formadores de professores do Chile durante 1 ano e meio. Vai brincando, bicho. Aí tem Brasil, 60 e já... Agora no Brasil... Quase 80 escolas já, massa. Legal, eu gosto. É legal demais. E eu gosto disso, eu gosto da escola, do chãozão da escola. Eu gosto de ouvir barulho, eu gosto de menino falando no ouvido, perguntando. Então eu posso até estar em evento, mas eu preciso estar na escola também. E Rafael também tem uma escola que foge muito do convencional, das escolas tradicionais. É o City Escola, em Contagem. E eu vou te contar... A gente cria problemas familiares com isso. Porque um primo chegou pra mim e falou assim: Gui, eu vou levar pro Sítio Escola. Eu falei: meu amigo, você mora em Belo Horizonte, do lado da minha escola. Ele falou: não, mas eu quero o conceito do Rafael. Eu falei: muito bem, não conversamos mais, mas você tá indo pra uma boa escola. Parabéns pro Rafael. Muito bom, feliz. Lá é massa. Me conta, amigo, o que você trouxe pro palco do Movimento que você emocionou tantas pessoas? Cara, eu fiquei... Eu tenho muito falado sobre o quanto a gente precisa de... Eu gosto muito sobre falar sobre inovação, né? Só que eu acho que a gente confunde o conceito de inovação às vezes. Com tecnologia, né? Então, eu tenho falado que inovação nada mais, nada menos, nessa estrutura de que é fazer o novo, né? Quando a gente olha a palavra inovar, terminou em latim com re, é em. Então, assim, em dentro do novo. Então, você pega o novo e transforma. Se eu preciso fazer um novo, eu preciso olhar para o que não está sendo feito. Então... O que eu percebi que não tem sido feito em geral na nossa prática é o óbvio. Então, para inovar tá mais fácil do que nunca. É só fazer o óbvio. E aí eu vou para 3 aspectos que eu vou. Primeiro, que a gente se perdeu nas escolas, a gente perdeu, que é o afeto. Então hoje, se você tem afeto na sua prática, você já tá inovando pra caramba, porque ninguém faz isso mais. É muito raro os locais que fazem com afeto. Intencionalidade. Hoje a gente só faz porque tem que fazer, mas quando a gente faz com intenção, já é inovador. E aí parece ser bobo, né? Porque, intencionalidade é muito simples. É óbvio, a ideia é essa. E com sentido. Tudo que a gente faz tem que ser aquela coisa que traz sentido para a prática pedagógica. Aí é isso que eu vim trazer essa conversa. Só que eu misturo com um pouquinho. Eu trago alguns filósofos para embasar um pouquinho disso, que eu gosto muito da filosofia. E eu misturo também com 3 histórias de 3 crianças. E aí eu conto a história do Gui... Eu conto a história do Gu e eu conto a história do Rafinha. Gui é o meu filho mais novo, Gu é o meu filho mais velho e Rafinha era eu com... Aí a história que eu conto em si é o Rafinha de 10 anos por aí, mas eu misturo essas 3 histórias para poder fazer essa costura do inovar a partir do óbvio, que é o que a gente precisa fazer hoje em dia. E você traz a questão do inovar, do simplesmente ter a empatia, o cuidado, o carinho. E recentemente eu vi em uma discussão, em um fórum de educação, da questão da própria inclusão, onde a grande maioria dos professores, realmente eles têm um motivo para estar cansado, a gente sabe disso, não é fácil. Não é, gente. Mas você sabe o que eu mais escutei lá, Rafa? Gente, cuida só do aluno que quer aprender. O outro que não quer, não perde seu tempo, não. Isso está se tornando senso comum. Não pode, né, cara? Eu fico meio... Eu acho que a gente tem um papel, assim...
Se o seu papel é educar e ensinar, é isso que a gente tem que trazer, assim. Obviamente que daquele que não quer aprender é muito difícil a gente fazer qualquer movimento, a gente sofre, assim. Mas a gente tem que olhar para o nosso papel enquanto educador. O meu papel eu não posso peneirar, não. Eu não sei quem está na minha sala de aula, não. Eu tenho que entregar no final do ano aquele processo. De fato, é difícil. Mas não dá pra gente poder, assim, porque é difícil, vou fazer do jeito que eu quiser, de qualquer jeito. Não, tem que ter uma prática, tem que ter um sentido por trás, tem que ter afeto, assim. Porque no final das contas, é um ser humano convivendo com outro ser humano. E vai todo mundo conviver nesse mesmo planeta. Todo mundo convive nesse mesmo planeta. É isso aí. Então, se a gente não educa direito, se a gente não faz a nossa estratégia, nosso mundo direito acontecer na nossa prática pedagógica, na verdade, você está se prejudicando também, porque essa pessoa está andando na mesma rua que você. Os seus filhos vão conviver ao mesmo tempo. Eles vão conviver ao mesmo tempo. Então, isso é muito doido da gente pensar de fazer de qualquer jeito, de fazer sem afeto. Tem que fazer, tem que tocar essa criançada mesmo. É difícil, mas é o que é o nosso papel mesmo, é o que a gente optou em fazer. Então, a gente tem que fazer, né? Tem hora que eu falo, o meu mais novo já responde assim, ele fala assim, ele vem resmungar de um para casa, eu já olho pra ele e falo assim, sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Eu falo, é o que tem que ser feito. Ele, então, eu vou sentar a bunda na cadeira e estudar. Assim, ele custa soltar essa frase, porque normalmente ele quer fugir de sentar a bunda na cadeira e estudar. Mas é o que tem que ser feito. Então, se é o que tem que ser feito, faça. Sabe assim, sem resmungar, bora, faça. Faça e faça. Resolva. Resolva, isso. Então, você tem uma sala que não tá engajada, beleza, mas como é que eu vou engajar essa turma? Não dá pra simplesmente desistir dessa galera, não, né? A gente tem que correr atrás também. É isso aí. Ô, Rafa, uma coisa que foi muito discutido aqui, eu quero me utilizar dessa lógica da acolhida que você trouxe, que para alguns especialistas que aqui sentaram, o principal desafio e a principal solução que eles acreditam para o futuro das escolas é a educação dos pais. É de fato trazer esse pai para dentro da escola, porque esse pai tem tanta dificuldade como nós de conviver com a complexidade da realidade atual. Isso. E a escola precisa amparar. Como é que você vê essa afirmação? Como é que você entende essa lógica, esse processo? Legal. Primeiro, eu concordo. Isso é muito necessário. E aí tem um dado que é muito legal. E aí tem um livro novo, né, que fez esse mapeamento aí do Brasil, o Brasil no Espelho. Eu estava lendo recentemente esse livro do Felipe Nunes. É muito legal. E a gente tem uma informação que, assim, a geração agora, essa geração de 30, 45 anos, é a primeira geração que fracassou e que normalmente é mais pobre do que a geração antiga. Porque, em geral, ela é mais, não só mais pobre, mas ela também é mais fragilizada emocionalmente, ela é mais tensa, em geral, ela é mais fracassada. E aí, Seriam os milênios? E aí quando a gente... Isso, até uns... Eu coloquei 45, hoje exagerei um pouquinho, mas até uns 35 por aí, esse dado aparece como uma geração que, por exemplo... a geração anterior conseguiu já adquirir coisas antes, ela conseguiu ter sua casa, ela teve mais dinheiro e ela teve mais saúde mental, embora hoje tenha mais pesquisa, a geração anterior ela viveu melhor, em paz, né? E essas pesquisas indicam, por exemplo, que as próximas gerações tendem a piorar ainda essa situação, e isso é um dado pra gente ficar preocupado. E aí, por que eu gosto de trazer esse alerta inicial para começar essa conversa sobre olhar para os pais? Tá todo mundo perdido, é uma galera muito perdida. Esses caras são os pais agora. E esses caras são os pais agora. Eu escrevi um texto uma época, esse texto rodou, foi muito legal, assim, o texto deu uma viralizada. Em tempo ele aparece que é o seguinte, a primeira geração de crianças super mimadas cresceu e teve filhos. E aí, como é que você vai ter que lidar agora com essa geração que cruza o bracinho e fala assim, e aí dentro da escola assim, mas eu quero assim. Porque ela cresceu assim, ela cresceu super mimada, cara. Exatamente. E aí ele fala assim, mas eu quero que faça assim pro meu filho. E aí você olha para um adulto desse, a gente pensa assim, mano, como é que essa pessoa, por que ela tá batendo o pé? Ela foi assim a vida inteira e agora ela teve filho. E aí se ela quis para ela, agora ela vai querer pro outro também. É normal de comportamento, né? Então a gente de fato precisa de educar. Lá na escola, por exemplo, a gente tem um programa muito legal de formação dessas famílias e agora a gente criou um grupo de apoio e formação das famílias públicas da educação inclusiva, em específico para eles, para que eles possam conversar e se formar também. Para que a gente possa articular isso, porque eu não concordo com a afirmativa de que educar é papel da família, ensinar da escola. Eu acho que isso não se dissocia. Eu acho que a gente educa, ensina. Isso não cabe mais. E eles educam e ensinam. Só que, e aí isso eu defendo muito, nós somos profissionais de educação. A gente sabe. Eu não questiono um dentista ou um médico do procedimento que ele fala que vai fazer em mim. Mas às vezes a gente bate na porta da escola e fala assim, mas o professor tá fazendo isso, eu não quero que faça assim.
Desculpa, com todo respeito, você não é da área da educação. Então, eu acho que a gente tem que formar essas famílias para poder mostrar para eles a importância do nosso trabalho, de que o nosso trabalho tem técnica, nós somos profissionais, a gente foi formado, a gente estuda, a gente tem embasamento para fazer o que quer. Então eu concordo, se todo mundo falou aqui que o desafio é a família, tem mais um para falar, porque também, acho que é um dos desafios, é fazer essa família, e eu acho que começa com a reafirmação nossa de quem a gente é enquanto profissional da educação. Então eu acho que a gente tem que dar uma freada, às vezes fala assim, opa, peraí, deixa eu te falar, eu sou profissional da educação, eu tenho embasamento no que eu tô falando. Eu tenho técnica no que eu tô fazendo. Eu não saio de casa para poder brincar de escolinha. E às vezes eu brinco de escolinha também. Mas na prática mesmo eu sou profissional da educação. Então, deixa que eu falo aqui. Não precisa de me guiar nessa estratégia não, sabe? Eu acho que a gente precisa começar por aí e formar essas famílias também, que é um desafio. E a gente vive em um momento, Rafa, que ainda para colaborar com essa vontade... As redes sociais, elas promovem conhecimentos superficiais. Microconteúdo. Os microconteúdos, eles produzem esses movimentos que o sujeito acredita ter plena consciência de todas as ações. Ele escuta uma frase de 2 segundos e ele já entendeu todo o processo para dar pitaco em toda a sua metodologia. Isso. Esse eu também vejo como um grande desafio, é quebrar essas informações que, na grande maioria das vezes, são equivocadas, são, às vezes até controversas, né? Elas não conversam com a verdade. A gente precisa quebrar um pouquinho disso. Precisa, e isso eu comentei durante a palestra também, que, de certa maneira, isso acaba atrapalhando as instituições de ensino, inclusive de fazer esse óbvio. Acaba atrapalhando a gente fazer óbvio, porque às vezes a família vem armada de algo que ela se muniu de que funciona, isso não funciona, eu quero que seja feito assim. E aí a escola, ela precisa de entender, né, dentro da perspectiva, tanto da instituição privada quanto da instituição pública, na hora de dialogar com as famílias, dialogar com o público, tem hora que a gente precisa, tem hora não, a gente precisa escutar eles e precisa escutar esses anseios. Tem coisa que a gente vai conseguir atender, tem coisa que não. Mas esses anseios constantemente, eles atrapalham, porque às vezes a escola acaba cedendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e a gente deixa de fazer o óbvio, fica atendendo desejo. É isso aí. Começa a atender desejo. Principalmente a escola particular. Exatamente, porque você não quer perder. Eu falo que a escola particular é o único serviço do mundo que tem 2 sujeitos diferentes, que é o seguinte: quem consome, você tem um consumidor de serviço que não é a mesma pessoa que o cliente. Todos os outros serviços, em geral, é a mesma pessoa. E aí é muito difícil. Porque quem consome o serviço, quem está recebendo valor todos os dias, não é quem paga todos os meses. E aí é muito difícil você criar essa percepção de valor. Porque o cliente está acostumado com uma percepção de valor X. Eu pago e eu tenho o retorno do que eu quero. Eu compro, né? E aí tem esse retorno. É o que eu quero. Exatamente. Agora, quem está consumindo o serviço é outro sujeito, ele não está pagando. Legal. E aí o pensamento dele é outro também. Então o valor que está agregado para um é um, o valor que está agregado para outro é outro. E é difícil no processo educativo, porque demora anos, você vai ver o desenvolvimento de uma criança ampla, você vai ver resultados assim, não é pela faixa do vestibular da aprovação, você vai ver resultado no mundo. Demora antes, é difícil ver esse valor de forma imediata, né? Dentro da relação aí clientela. Por isso que a gente tem essa estratégia, são importantes pedagogicamente, documentação pedagógica, enfim, mas é difícil para a família ver que está fazendo sentido aquele trabalho. E aí, porque são 2 sujeitos completamente diferentes, e aí é difícil a gente fazer isso. Ouvindo você falar, eu relembrei de um capítulo do nosso livro, O Ensinar Bem Não Basta, no qual a gente faz justamente essa diferenciação de quem é o aprovador, quem é o consumidor, quem é o atravessador, porque às vezes você tem... o atravessador? Você tem o sujeito que só leva informação, você tem o sujeito que decide, o usuário. E eu acho que me apegando a uma coisa que você falou, de fato, acho que as escolas, elas não entendem que elas não têm que atender ao desejo de, elas têm que criar o desejo a. Isso. Porque uma coisa é você criar a proposta de valor, no qual as pessoas desejam aquilo que você comunicou. E aí elas confundem na tal da experiência memorável essa ideia. E aí elas se tornam submissas a vontades particulares dentro de um mundo que só quer personalizado. Isso. E aí você tem ali uma comunidade que quer funcionar cheia de guetos. Aí você fala... Não dá, não. Cara, não dá. Eu falo, isso também é um problema, assim, a gente tem
A gente caiu nessa fala constante de tudo quanto é solução, de personalizado, mas a escola é um espaço coletivo. Não dá para eu personalizar tudo. Não dá. Não dá para eu falar que eu tenho um ensino personalizado. Eu posso ter práticas personalizadas, mas o ensino personalizado a gente não consegue. Eu tenho um espaço coletivo. Escola é como se fosse um grande playground de um condomínio gigante. Uma hora vai descer todo mundo pro playground. Eu não sei como que a família do 201 educa um menino do 202. Mas eles vão brincar no mesmo escorregador. Eles vão consumir o mesmo escorregador. E ali vai dar confusão uma hora. E aí cada um depois vai voltar pro seu apartamento e viver sua vida lá. Mas lá no playground o bicho pega, o pau quebra. E aí a gente precisa de entender isso, assim, o que é do personalizado. O que é possível e do que não é possível. É um espaço coletivo. Se a gente for atender o que é personalizado e o desejo, né? Aí a gente vai ficar muito doido nesse processo. Não tem como, não. É duro e vamos continuar estudando. E o Movimento está aqui para te ajudar a refletir sobre esses processos. E é com você, meu amigo Bruno. Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um episódio. Rafael Massu, muito obrigado pela sua participação. Obrigado vocês estão brilhando. Que loucura esse tanto de gente que vocês estão conversando. Parabéns, gente. Gente, o repertório aqui sai fervendo. E o seu aí? Como tá? Você que tá acompanhando a gente há vários episódios, esse é o propósito do Movimento, é incomodar, levar você a refletir, levar você a pensar. Fique conosco porque aqui tem muito conteúdo. Muito obrigado, fique com Deus e lembre sempre, o boss tá on. Valeu!